Como é que o mercado leu essa situação? E aí eu queria te pedir para destacar como que isso pode influenciar, inclusive, na inflação. Claro, Juliana, essa notícia pegou a gente de surpresa ontem à noite, né? Ninguém esperava que viesse um aumento de tributação, mas de certa forma a gente está aí há 3 meses com o mercado preocupado com o fiscal e procurando alguma solução, tentando entender onde o governo vai encontrar a solução para sanar essas contas todas. Surgiu essa possibilidade do IOF sobre as operações de crédito de PF e PJ. É claro que isso pode soar como algo negativo, porque você encarece o crédito, mas eu acredito que o governo mirou no alvo e acabou assim, sem querer acertando outro alvo, né? O mercado já fala, alguns analistas já amanheceram hoje falando que talvez essa alta do IOF colabore para segurar um pouco, conter a inflação e conter a alta, principalmente a alta dos juros, né? Então, quando você aumenta o IOF, você dificulta um pouco a tomada de crédito e isso também dificulta a entrada de mais recurso no mercado e, consequentemente, poderia causar um efeito benéfico para conter a inflação. Vocês viram que acabou de dizer essa moça? O nome dela é Wiane Moreira. Ela é diretora de estratégias de um grupo de investimento chamado Prosperidade. Ai, caramba. Não é só ela que tá pensando isso, tem outras pessoas aí, outros economistas dizendo isso. Inclusive o comentarista econômico da Jovem Pan. E, meu, eu tive que assistir a Jovem Pan pra fazer esse vídeo. Puta que pariu. Jovem Pan, mano, caralho. Enfim, né, eu vou deixar o link aí. Não vê não dá like pra esses caras, não dá view não. Eu vou deixar o link só pra vocês verem, né. Isso é patético, né? Isso só um cara que falou: eu não votei no Bolsonaro, eu votei no Paulo Guedes pra falar uma merda dessa, tá? Eu vou explicar pra vocês por que isso daí é uma besteira sem tamanho. Mas antes, manda a sua ideia nos comentários, dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, chama a mamãe, chama a titia, que o barato é louco. Agora, se liga aí. Segunda-feira, dia 20 de setembro, né, fica determinado o aumento do IOF, né? O que é o IOF? O IOF é uma taxa que é cobrada em todas as transações de empréstimos, todas as transações de câmbio, né, em praticamente todas as transações bancárias, certo? Por que a Ioane, ela tá dizendo que esse aumento do IOF pode, de repente, abaixar os juros e a inflação? Ela tá dizendo isso porque, supostamente, se você aumenta o preço para você pegar dinheiro emprestado, você tem menos gente fazendo crediário, fazendo empréstimo, e você tem menos dinheiro sendo injetado na economia. E para essas pessoas, elas ainda acreditam que a inflação no Brasil, ela tem a ver com muito dinheiro circulando, né? O impacto ruim disso é que isso, no começo do aumento dos alimentos, ali em setembro, outubro do ano passado, né, foi se dito muito na imprensa que isso estava acontecendo porque, na verdade, as pessoas estavam tendo o auxílio emergencial, aí elas estavam gastando demais e isso estava subindo o valor das coisas. Isso não é verdade, mas foi noticiado assim em diversos jornais. Eu me lembro de ter visto até a Globo falando isso na época, né? A gente pode até fazer um vídeo explicando exatamente por que os alimentos subiram, se vocês quiserem. Se vocês quiserem entender isso, manda a sua ideia nos comentários pedindo, né? Mas não tem a ver com isso exatamente, tem mais a ver com os estoques regulatórios e com alto no preço da produção por causa, principalmente, de transporte, né? E também tem a ver com a falta de abastecimento interno. Então, na verdade, o que a gente está vivendo, apesar da gente falar, a inflação voltou, mas na verdade, o que a gente está vivendo é um fenômeno econômico raríssimo, chamado estagflação, né? A estagflação, ela acontece quando, mesmo não tendo uma alta de consumo interno, os preços eles estão subindo. Isso geralmente acontece por causa de políticas econômicas equivocadas. E, meu Deus, como elas são numerosas e abundantes no governo Bolsonaro. Agora, existe um problema em relação a esse aumento do IOF, que é mais do que dificultar
as pessoas pegarem crédito emprestado, né, e fazer financiamento, que é o seguinte, é o aumento no custo para você trazer dólar de fora para o Brasil, entende? Isso é muito ruim, porque assim, muitos investidores, gente que trabalha com o mercado, gente que é acionista e tal, eles trabalham sempre baseados em dólar. Isso é normal, sempre foi assim. Mas o que acontece? Por causa da instabilidade econômica do Brasil, essas pessoas elas não estão trazendo o dinheiro delas para cá. Elas deixam o dinheiro delas lá fora até ter um cenário que seja mais adequado para elas, para trazer a grana de volta. Certo? Aí o que acontece? A gente deveria estar com o dólar, né, na casa lá dos 3,80, talvez 4. A gente deveria estar assim, porque se esperava que as pessoas trouxessem o dólar de fora para dentro. Quanto mais dólar tem circulando dentro do país, mais o dólar cai. Agora com o IOF lá em cima, as pessoas elas vão trazer o dólar ainda menos para dentro do Brasil. Eu não duvido nada que a gente chegue próximo do dólar a R$6 até o final do ano, tá, gente? Então se preparem, porque as coisas tendem só a piorar. Você pode até pensar que o dólar a R$6 não afete tanto assim o mercado interno, mas não se engane, principalmente por duas razões. A primeira delas é que muitas das coisas que a gente precisa para alimentação básica não são produzidas no Brasil, como trigo, por exemplo. Não é produzido trigo em grande escala no Brasil. Então a gente precisa exportar. E quando a gente exporta, a gente paga em dólar. Quando a gente paga em dólar, o preço aqui sobe, ok? O segundo ponto é aquela danada daquela balização do combustível, dos derivados de petróleo, né? Todos os nossos derivados de petróleo, eles são regulados a preço do dólar. Então, se o dólar sobe, né, a mesma coisa vai acontecer com a gasolina, né, com diesel, né, com os plásticos, com tudo, entendeu? Né? Então, o que acontece é isso, né? Tipo, o dólar ele vai subindo, vai aumentar a gasolina, vai aumentar o diesel, vai aumentar o custo de transporte, vai aumentar tudo, entendeu? Né? Alguns economistas, há mais ou menos um mês atrás, eles estavam falando de que a gasolina poderia chegar a R$10, né, até o final do ano, por causa da balização do petróleo. Eu não achava que isso podia acontecer, entendeu? Mas agora, com a virada do IOF, eu acho até provável que isso aconteça, talvez até passe de R$10, certo? A gente vai ter meses terríveis aí pela frente, né? Esse final de ano vai ser bem cabisbaixo, viu, galera? Né? Bom, por que tá se aumentando o IOF, né? E aí, essa que é a piada mais macabra dessa história toda. Por que tá aumentando o IOF? Tá aumentando o IOF porque é o seguinte, né? O Bolsonaro, ele queria dar um calote nos precatórios, né? Eu não sei se vocês sabem o que é precatório. Se vocês não souberem também, manda aí nos comentários que a gente explica o que é precatório pra vocês, tá bom? Mas o Bolsonaro, ele queria dar um calote nos precatórios, né? Pra poder aumentar o Bolsa Brasil, né? Que é como ele tá falando do Bolsa Família agora, né? Porque, né, ele muda tudo os nomes, mantém o programa exatamente o mesmo, ou piorado um pouco, né? Que nem antes tinha o Minha Casa Minha Vida, agora é a Casa Verde e Amarela, né? Puta, ele é um palhaço, né? Um palhaço completo, esse animal. Aí, ele tá querendo mudar o Bolsa Família pra Bolsa Brasil, e ele tá querendo que seja R$400 o Bolsa Brasil, né? E que atinja 17 milhões de pessoas. Tá, aí que é a piada macabra e sem graça e só podia ser contada realmente por um tiozão do churrasco como Bolsonaro, uma piada dessa. O que acontece é que as pessoas elas vão ter um aumento no Bolsa Família, né, que hoje em dia giraria em torno entre 280 e R$300, mais ou menos, eles vão aumentar a R$100, só que isso não vai acompanhar a evolução dos preços que vão acontecer nos próximos meses. Vocês percebem? Então ele vai dar mais, só que isso não vai se refletir no consumo das famílias, né? Cara, é muito babaca, é muito monstruoso, entendeu? E ele acha que ele pode reverter a situação dele com isso. Ele não vai, porque é assim, ele conseguiu segurar um pouco a queda de popularidade quando ele deu o auxílio emergencial durante a pandemia. Só que o auxílio emergencial, ele
dobrou, às vezes triplicou a renda de determinadas famílias, né? Imagina, você é uma mãe de família que ganha R$300 de Bolsa Família. E aí, no começo, o auxílio emergencial para mães de famílias solteiras era de R$1.200. Entendeu? Essa mulher, ela quadruplicou a renda dela. Então é claro que isso teve um impacto positivo na popularidade do Bolsonaro, ok? Agora, quando ele faz isso, e é assim, a gente tem que lembrar que foram quase 80 milhões de pessoas contempladas com o auxílio emergencial. Então era uma grande parcela da população. Agora, quando ele faz uma alteração forçada, né, impactando as elites econômicas, né? Porque as elites econômicas estão putas da cara com o Bolsonaro com isso aí. Você entendeu? Então, ele deixou uma galera bem puta já. Ele já deixou uma galera fudida. Que já não tava muito feliz com ele, tá, gente? Só pra vocês saberem. A elite econômica já tava boladinha com o Bolsonaro, né? Aí quando ele faz isso pra dar, tipo, 400 mango pra, tipo, quantos não dá um quarto de quem ele contemplou com o auxílio emergencial na época, né? Entendeu? Com menos de um quarto de quem ele contemplou com o auxílio emergencial. Num valor, num montante que ele não vai conseguir acompanhar o consumo necessário, sabe? É uma bobagem, sabe? Eu não entendo. Às vezes parece que isso é feito só pra estagnar mesmo qualquer possibilidade de desenvolvimento econômico do Brasil, né? Minha cabecinha conspiratória às vezes fica pensando, mano, o que tem por trás disso? Só que aí eu lembro que, na verdade, não deve ter nada mesmo, tá ligado? Deve ser só um erro de cálculo. Porque a gente tá falando de Bolsonaro e Paulo Guedes, que é o pior economista que já subiu nesse planalto, entendeu? Ai, velho, então é assim, tipo, a próxima vez que algum Faria Limer vier pagar uma de não, porque eu manjo de economia, não se enganem. Olha só o que a galera tá falando. Vocês vão ver, cara, daqui 3 meses, 4 meses vai estar tudo muito pior, tá? Isso aí, né? Me assina, ser portador de más notícias, né? Eu vou ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal, manda sua ideia nos comentários. Lembre-se que eu tive que assistir a Jovem Pan pra ver esse vídeo, então, né? Compartilha aí o vídeo pra dar aquela força, tá? E não se esqueçam, pra socialismo e liberdade, digite 50. Falou, valeus!